Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos tentar remir o tempo, trazendo a palavra do Senhor. E eu queria que já você pudesse abrir a palavra do Senhor. Eu agradeço a oportunidade dada, principalmente porque a responsabilidade é grande também, né? Então, onde há uma oportunidade dentro de uma responsabilidade, é porque existe a confiança. Então, eu agradeço a confiança do nosso pastor. E eu queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 15. A gente vai fazer uma leitura, versículo 15 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhes: vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho, finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai, Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-no. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, ele lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, te louvo pela tua palavra lida. Mas, Senhor, te peço pela tua misericórdia sobre a nossa vida, tanto a minha de ser, ó Deus, aquele pregador desta noite, quanto a do meu irmão, de ouvir a tua verdade, a tua palavra pura e eficaz, iluminada pelo Espírito Santo de Deus. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Antes de falar do texto, eu quero ler uma síntese que eu fiz, porque eu não quero perder, deixar, né, as minhas ideias fugirem um pouco através apenas de falar. Então eu quero escrevi algumas coisas para ficar bem claro aquilo que eu sei, que eu sinto que Deus quer falar nesta noite. Amém? Amém. Em 1998, o pastor negro Carlton Peterson, um líder evangélico que em 25 anos de árduo e dedicado trabalho evangelístico,
criou um ministério de mais de 100 mil seguidores nos Estados Unidos da América. E também teve um chamado para unir negros e brancos em torno de uma só fé, a de crer em Jesus como único e suficiente Salvador. Deparou-se com dois fatos que muito o entristeceu e que o fez refletir sobre a justiça de Deus para a condenação do homem pecador. O primeiro fato, uma visita ao seu tio, que muito amava, em uma penitenciária, para ver como este se encontrava, e deparou com um homem que, mesmo falando ser um cristão, não tinha em sua prática de vida o fruto inerente aos chamados salvos, pois foi pego com drogas em sua cela, e não bastando, pediu ao seu sobrinho, pastor Peterson, que intercedesse junto ao diretor do presídio para que tentasse reverter o cancelamento da liberdade condicional que lhe seria dado, mas foi cancelada pelo fato do flagrante. Movido pelo senso de justiça, Peterson não fez tal intervenção ao seu tio, e seu tio teve que ver seus dias condenados às celas daquela penitenciária, fato o qual o fez tomar uma atitude radical, sim, algo extremo, que selou seu destino eterno. Se enforcou em sua própria cela. Ainda abalado com a morte e sabendo do destino que seu tio teve, o inferno eterno, viu um segundo fato que muito abalou numa reportagem em um canal de notícias. Viu homens e mulheres e crianças sendo ceifados por doenças, pela fome que assolava um país de Uganda, na África. Mediante estes dois fatos, o pastor Carlton Peterson passou a se ver como um servo inútil, incapaz de salvar seu próprio tio e as miseráveis vidas de Uganda. Daí, no momento de extrema debilidade espiritual e de uma fraqueza na fé, disse ter ouvido a voz de Deus, e que esta voz lhe dizia que todos os homens seriam salvos, pois nenhum homem que morresse sem Cristo seria condenado por Deus, e que nenhum pecador iria para o inferno, pois o amor de Deus não deixaria que tal ocorresse. Então, de uma hora para outra, começou a pregar que o inferno não existe, e que em Cristo toda a humanidade já está salva. Sim, usou o púlpito da igreja, que por anos ministrou a necessidade de arrependimento e conversão, para que o pecador venha alcançar a graça de Cristo, para afirmar que não haveria mais ninguém que fosse condenado ao castigo eterno. E todos os pecadores herdarão a vida eterna. O resultado disto foi um racha em seu ministério e a perda de credibilidade entre o meio evangélico e toda a liderança da época, que passou a tê-lo como um herege. Quero que fique bem claro, não estou falando de um lobo, um mercenário, um iníquo ou coisa parecida. Estou falando de um homem que durante muitos anos pregou a verdade e converteu a muitos, mas que um dia, inconformado com a justiça divina revelada nas Escrituras, optou em criar e divulgar a própria justiça. É isto que estou falando, lamentavelmente. Meu irmão, minha irmã, trago a narrativa acima para alertar a vocês, e principalmente a mim, que a minha justiça e a sua justiça nunca devem ir de encontro com a justiça de Deus. E mesmo que um anjo do céu, ou uma voz que se diz divina, venha corroborar com o nosso pensamento, nunca a justiça divina será modificada. Quanto ao pastor Carlton Peterson, até hoje vem usando o dom da palavra para dizer que não há condenação e ira de Deus contra o pecado. E com este tipo de doutrina,
vai indo e levando seus seguidores para o inferno, mesmo afirmando que ele não existe. Essa passagem aqui é um fato real. É algo de alguém que, durante muito tempo, pregou a verdade e decidiu falar a mentira porque achava que a sua justiça era mais correta do que a de Deus. Na verdade, irmãos, o que eu quero falar hoje é sobre a justiça de Deus. E para falar hoje sobre a justiça de Deus, nós precisamos entender um pouco sobre o que é a justiça de Deus. Quando nós entendemos o que é a justiça de Deus, nós vamos entender aonde nós nos encaixamos. Na verdade, Mateus 7, 13, 14, nós vemos, não precisa botar não, tá, irmã? A gente só vai, depois quando tiver que botar eu falo com a irmã, tá? A gente vê Jesus falando sobre entrar pela porta estreita, porque apertado é o caminho, porque largo é o caminho que conduz à perdição, e apertado e estreito é o caminho que conduz à vida eterna. Na verdade, o que aquele homem falou foi mais ou menos assim: alargai a porta estreita, porque fechada foi a porta larga, e interrompida o caminho que conduz à perdição, e ninguém vai entrar por ele. E porque alargada foi a porta, estreita e liberado o caminho que leva à vida, e todos entram por eles. Uma mudança radical, que se a gente pensar bem, seria até bom, né? Seria até bom que todos fossem para o céu. Seria até bom que não houvesse ninguém indo para o inferno. Porém, irmãos, a gente não pode ter essa afirmação com um sacrifício tão grande, tão doloroso, de demonstração de tanto amor, como o sacrifício na cruz que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deu. Nós não podemos banalizar esse sacrifício. Nós não podemos achar que esse sacrifício é um sacrifício que, de qualquer maneira, a justiça de Deus será cumprida. Não. A justiça de Deus, e eu quero dizer aqui para você, que ela é perfeita. Salmo 89, 14. A justiça e o juízo são a base do seu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do seu rosto. Ou seja, irmãos, se você prestar atenção nessa afirmação, você vai ver que a soberania de Deus, que poderia ser qualquer coisa, porque Deus, Ele é poderoso, não porque é justo. Ele é poderoso porque Ele é poderoso. Ele poderia ser injusto e ainda continuaria poderoso, porque uma coisa não está ligada à outra. Porém, Ele pegou a sua justiça e colocou como base do seu trono, do seu reinado. Ou seja, Ele está afirmando que se a justiça dele for falha, for manuseada, for quebrada, o reino de Deus cai por terra. Ele colocou debaixo do seu trono a justiça e o juízo, para garantir que o seu trono seria de justiça e de juízo. E se nós analisarmos isso, nós vamos ver também que ele diz: porém, a verdade e a misericórdia irão à frente do rosto. Ele sabia que a justiça, ele sabe que a justiça e o juízo dele aniquilariam qualquer homem, qualquer mulher. Porém, ele manda a misericórdia e a verdade. A misericórdia é o compadecimento pelas nossas misérias. E ele manda a verdade. E a verdade é Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso está na frente do trono de Deus. Está à frente do rosto de Deus. Porque você, eu, nós podemos aceitar essa afirmação e sabermos que um dia
nós vamos estar de frente para Deus. E Deus não vai olhar a base dos seus tronos, do seu trono. Ele vai olhar a misericórdia e a graça de Cristo para nos levar para o céu. E aí, irmãos, a gente também tem que entender que a justiça de Deus é inevitável. Hebreus, capítulo 9, versículo 27 e 28, diz assim: e como o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez, aparecerá segunda vez, segundo pecado, sem pecados, aos que esperam para a salvação. Ou seja, o juízo de Deus vai estar sobre a humanidade, ou por aquele que morre e cai no juízo de Deus, ou por aquele que está vivo e espera o Senhor voltar, porque Ele vai voltar sem pecado e vai trazer a igreja que está remida pelo sangue do Cordeiro. E aqueles que não estão vão passar pelo juízo depois da sua morte. O juízo e a justiça de Deus é perfeita, é inevitável, e Ele também é soberano. Salmo 71, 19. Também a tua justiça, ó Deus, está muito alta, pois fizestes grandes coisas. Ó Deus, quem é semelhante a ti? A justiça de Deus está muito alta, porque Deus está muito alto. Então, nada do que nós pensemos ou tentemos achar que podemos, com a nossa justiça, modificar alguma coisa, nós não podemos, irmãos, porque a justiça de Deus é que é soberana, não a sua, não a minha. E a gente também tem a justiça de Deus imparcial. 2 Crônicas 19, 7 diz assim: agora, pois, seja o temor do Senhor conosco, guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor, nosso Deus, a iniquidade, nem acepção de pessoas, e nem aceitação de suborno. Ou seja, a justiça do Senhor não vai passar a mão em um e condenar outro por parcialidade. A justiça do Senhor, ela é serena, e todo aquele que está fora da sua justiça, por mais que ele o ame, por mais que ele o busque, por mais que ele tente converter com a ação do Espírito Santo, com a ação da palavra, se essa pessoa não entender essa justiça, ela vai para o inferno, porque o inferno existe. E aí, irmãos, eu quero entrar diretamente agora, já que eu falei sobre a justiça, aonde está a justiça de Deus na passagem que nós lemos sobre o rico e o Lázaro? Irmãos, há muito tempo eu tenho estudado essa palavra, e há muito tempo eu tenho visto pregações, pastores, professores falando sobre essa passagem. E eu fiquei buscando, por que o rico foi para o inferno? E por que Lázaro foi para o céu? E aí eu vim ouvindo, e aí a gente ouve entre mais ou menos um consenso de que não é ser rico que leva alguém para o inferno. Não é ter dinheiro que leva alguém para o inferno. Na verdade, é o dinheiro ter a pessoa que leva alguém para o inferno. É o dinheiro possuir a pessoa que leva alguém para o inferno. Isso era mais ou menos um consenso entre os pregadores. Mas eu fui buscando ao Senhor: Senhor, onde está isso? Onde está essa afirmação na tua palavra? Por que esse homem foi para o inferno? Talvez alguns digam, porque ele foi predestinado a ir para o inferno. Porque ele nasceu para ir para o inferno. Mas isso também não está na palavra. Talvez outros dizem, ele escolheu viver assim sem Deus. Ele teve o livre-arbítrio. Também não está na palavra. A gente precisa saber aonde está a justiça de Deus
para esse rico ir para o inferno. E aí eu fui pesquisar um pouquinho sobre a vida desse rico. A história desse rico, sobre ele, é contada apenas em um versículo. Mas o que aconteceu, a gente descobre algumas coisas. Uma água dessa é minha, pastor? As duas? Que bom, hein? A gente descobre uma coisa. Esse rico não era rico. Esse rico era um bem-aventurado. Eu vou dizer por que ele era um bem-aventurado. Ele recebeu tudo de Deus. E eu vou dizer por que ele recebeu tudo de Deus. Ele recebeu tudo de Deus porque ele era filho de Abraão, filho da promessa. Abraão recebeu uma promessa que seria dele, a geração de uma grande nação. E ele era bem-aventurado, não só porque ele era filho da promessa, mas porque ele não viveu 400 anos ali, entre os 400 anos do Egito. Porque ele não era escravo. Ele não foi escravo. E ele também era bem-aventurado porque ele não foi peregrino no deserto. Aí você diz assim, mas por que você sabe disso? Simplesmente porque ele era regido pela lei de Moisés. E a lei de Moisés foi instituída quando o povo entrou na terra prometida. Então, ele já era e já fazia posse, já tinha posse da terra, da promessa. Ele não era apenas um filho da promessa, ele já era um herdeiro da promessa de Deus. E aí eu te digo, mas por que ele era bem-aventurado? Porque entre os bem-aventurados ali, entre os israelitas, existiam pobres. Mas ele era rico, e muito rico. Ele ganhou de tudo de Deus. Ele não ganhou só riqueza, porque ele poderia ser de qualquer povo, ele poderia ser um escravo, ele poderia ser apenas um peregrino no deserto, mas ele era do Senhor, no local onde o Senhor colocou o povo de Israel. E aí, irmãos, eu te faço a pergunta: onde está a justiça de Deus para que ele vá para o inferno? Sabemos que o povo de Israel era regido pela lei de Moisés. A lei de Moisés tinha 613 ordenanças. Dessas 613 ordenanças, nós vemos que Jesus falou que 2 ordenanças eram a base de toda a lei. Qual era? Amarás o Senhor, seu Deus, de toda a tua força, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E semelhante a este, amarás o seu próximo como a si mesmo. Sabe o que quer dizer isso? Que toda a justiça da lei estava resumido em dois mandamentos, que é a justiça de Deus. Toda a justiça da lei não seria mais forte do que se esse homem amasse a Deus acima de todas as coisas, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, e o seu próximo como a si mesmo. Porém, onde está a justiça de Deus? Está a justiça de Deus revelada no versículo 19. Olha para mim, olha comigo, e aí eu vou pedir a irmã para botar, tá? Lucas 16, 19. Eu queria que os irmãos lessem comigo. Vamos ler? Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias de regalar. Só isso. Onde é que você acha ali que ele cumpriu o primeiro mandamento? Ou que ele não cumpriu o primeiro mandamento? A Bíblia deixa claro que todos os dias ele vivia regalada e esplendidamente. Mas a Bíblia mostra que na lei de Moisés, um dia na semana, ele tinha que se separar de tudo que ele tinha, se consagrar, jejuar. Está lá em Isaías 58, pode ler 13, por favor. Isaías 58,
Versículo 13 em diante. Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e se o honrares, não segundo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Aleluia! Ele foi sustentado nas heranças da terra? Ele cumpriu o mandamento do Senhor de sábado? Não. Porque senão, o Senhor cumpriria a sua promessa. Aleluia! Então ele falhou no primeiro mandamento. Amarás o teu Deus de toda a tua força, de todo entendimento, de toda a tua alma. Irmãos, esse mandamento ainda está vigente nos dias de hoje. Porque esse mandamento não faz parte da lei, faz parte da justiça de Deus que está debaixo do seu trono. Amém. Ele não pode te aceitar se você não o amar de todo o teu coração, porque senão ele vai ser injusto com esse homem que foi para o inferno. Ele não pode te aceitar se você realmente não entender que você precisa o amar de todo o coração. E eu não estou falando aqui, irmãos, eu vou ter que abrir para você, porque o dia que o pastor me convidou, já faz mais ou menos uns 12 dias, talvez, naquele dia, eu tive um sonho, em que ele me via pregar nu, aqui nesse púlpito. E ali ele falou para mim: teu amor está falho. Mas graças a Deus que ele colocou colírio nos meus olhos. Graças a Deus que ele me vestiu com as vestes do arrependimento. Eu não sei como ele está vendo a tua vida, como está vendo você sentado agora aí. Não sei. Mas ele me viu nu aqui, pregando. E aí, irmãos, a justiça de Deus não foi condenar ele apenas por um, mas foi condenar também por outro. Deixa eu mostrar para vocês. Se não bastasse ele, ainda tinha um miserável na sua porta, chamado Lázaro. Se não bastasse ele não amar a Deus acima de todas as coisas, porque ele não guardava o sábado, aí eu te digo assim, Abraão era rico e foi para o céu, mas ele ofereceu o melhor sacrifício. Ló era rico e foi para o céu, perdeu tudo, mas não blasfemou contra o Senhor nosso Deus. Então riqueza não é empecilho para se ir para o céu. O que é empecilho para se ir para o céu é não amar a Deus acima de todas as coisas. E aí eu vou dizer mais uma coisa. Além de tudo, tinha um miserável chamado Lázaro, precisando de uma migalha dele. E sabe o que a lei fala? Eu vou pedir a irmã para pegar. Deuteronômio 15, 7 e 11, sobre o pobre. Vamos ver. Deuteronômio 7, 11. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas portas, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre. Mais um versículo. Antes
lhe abrirás de todo a tua mão, e livremente lhe emprestarás, e que lhe falta, o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Mais um pouquinho. Guarda-te que não haja palavra de Belial no teu coração, dizendo: vai se aproximando o 7º ano, e ano da remissão, e que o teu olho seja maligno para com teu irmão pobre, e não lhes dê nada, e que ele clame contra ti ao Senhor, e que haja pecado em ti. Esse homem não deu uma migalha, não deu o sustento que ele precisava, não deu aquilo que ele precisava, mas estava na lei que ele tinha que dar, porque esta lei está também no juízo de Deus sobre amar o próximo como a si mesmo. Esse homem não amava a Deus, e esse homem não amava o próximo. Está na palavra, não estou conjecturando, não estou achando, não estou induzindo você. Está na palavra. E na palavra ele foi condenado ao inferno. Porque não amava a Deus e porque não amava o próximo. E a base do trono de Deus é a justiça de Deus. Ou Deus condenava ele, ou o trono iria balançar. Mas Deus é soberano de todas as coisas. E por que Lázaro foi para o céu? Porque era miserável? Porque era pobre? Por que Lázaro foi para o céu? Se você achar que Lázaro foi para o céu porque era miserável, você tem que hoje pregar debaixo das pontes que esses miseráveis têm que continuar miserável. Porque, não vou nem te dar dinheiro, porque se você tiver dinheiro, você vai para o inferno. Então é melhor que você fique como Lázaro, com as chagas, com os cães lambendo, porque aí você vai para o céu. É essa a justiça de Deus? Não é. E por que então Lázaro foi para o céu? Também por causa da palavra. Levítico 5, versículo 7. Preste bem atenção no que está escrito ali. Mas se a sua mão não alcançar o que basta para o gado miúdo, então trará em expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas. Ou seja, vamos lá, ele não tem dinheiro para comunhão com Deus, então, para comprar um gado miúdo, então ele vai e compra 2 rolas, porque ele tem dinheiro para comprar 2 rolas, e aí ele oferta ao sacerdote para ter comunhão com Deus. Amém? É isso que a Bíblia está falando ali. Ou 2 pombinhos, uma para expiação do pecado e outra para o holocausto. Continua. E os trará o sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para expiação do pecado, com a sua unha, lhe fenderá a cabeça com o seu pescoço, mas não o partirá. Continua, por gentileza. E o sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parte do altar. Porém, o que sobejar daquele sangue espremer-se-á à base do altar. Expiação do pecado é. Olha só que coisa interessante. 2 pombinhas era o suficiente para um pobre ter comunhão com Deus, porque expiação do pecado é. Amém? Mas continua, irmã. E do outro fará. Continua mais um. Porém, se a sua mão não alcançar 2 rolas, ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará pela sua oferta a 10ª parte de uma efa de flor de farinha, para expiação do pecado. Ou seja, eu sou tão pobre que eu não tenho dinheiro para comprar 2 rolas, mas eu tenho dinheiro para comprar uma parte de 10 efas de farinha, que é exatamente uma mão. Deus aceitava
a comunhão com ele por causa de uma mão de farinha. Chegava o pobre, olha, eu não tenho dinheiro para o gado miúdo, para o pombo, mas eu tenho dinheiro para uma mão de farinha. E a lei dizia que o sacerdote tinha que aceitar, e a expiação do pecado aconteceria. Ele passaria a ter comunhão com Deus. Porém, eu te faço uma pergunta. Lázaro tinha uma mão de farinha? Lázaro não tinha nem uma migalha. E ele dependia daquele rico, não só para comer, mas para ter comunhão com Deus. Porque a obra do rico era dar o que necessitava a Lázaro. E a necessidade também incluía a comunhão com Deus. Então, Lázaro foi abandonado. E graças a Deus, que depois daquela ordenança, Deus não colocou nada na lei sobre quem não tem uma mão de farinha. Se quem não tem uma mão de farinha não está na lei a punição, então aquele homem foi salvo pela graça. Aí eu te faço a pergunta. Então vamos todo mundo falar para os mendigos continuar mendigo? Não, irmão. Sabe por quê? Porque hoje a justiça de Deus está pautada em Jesus Cristo. Romanos 9, versículo 10, por gentileza. Preste atenção no que eu vou falar para vocês. Não, é Romanos 10, versículo 9, desculpa. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás o quê? Salvo. Precisa da mão de farinha? Não. Mas se não confessar, mesmo que a mão esteja vazia, não pode entrar na justiça de Deus. Sabe por quê? Então continua. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para salvação. A gente tem que continuar indo para debaixo da ponte. Mas não para dizer para aquele mendigo que ele tem que ficar miserável, mas para dizer para aquele mendigo que Jesus já o resgatou da morte e do inferno. Porque se ele não confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele vai para o inferno. Ele vai para o inferno. Agora, quem é aquele rico da história? Somos nós. Porque nós temos que dar ao pobre, ao miserável, a Lázaro, que muitas vezes não é pobre, tem muito dinheiro, mas é Lázaro porque os cães lambem as suas chagas, os demônios usam o seu vício, usam a prostituição, os demônios usam o ódio, usam o pecado. Aquele homem rico tinha poder para expulsar aqueles cachorros dali da vida de Lázaro. E você, igreja, tem poder para expulsar os demônios da vida de todos os Lázaros que você encontrar. Eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e em escorpiões. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Não viva uma vida de ilusão. Não viva. Porque capítulo 3 de Apocalipse, versículo 14, diz algo muito sério para a nossa vida. E eu vou dizer para você o seguinte: o pior cego, dizem que é o que não quer ver. Mas o problema não é esse. O pior cego é que além de não querer ver, diz que o outro é que é cego. Será que você já ouviu alguma igreja dizendo que é a igreja de Laodiceia? Nós, irmãos, nós somos a igreja de Laodiceia. Nós precisamos nos converter. Você já viu alguma igreja falar isso?
Você já viu alguma igreja falar assim, irmãos, vamos parar essas profecias, esses sinais, essas maravilhas, e vamos consertar nossa vida, porque um dia o Senhor vai chegar para a gente e vai falar, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você já ouviu alguma igreja fazer isso? Sabe por quê? Porque para todas as igrejas, há outra que vai para o inferno. Ninguém vai chegar e dizer, Senhor, eu sou um miserável, pobre, cego e nu, na tua presença. Mesmo dizendo que eu sou rico, eu me arrependo, porque eu não amo meu irmão como a mim mesmo. Aleluia. Você não vai. Então, irmãos, igreja, pode botar, por favor? Apocalipse 3, versículo 14. Versículo 14 e 18 para 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Vê o 18. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e veste branca, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que veja. Deus já está vendo. Deus já está vendo. Tanto está vendo. Continua, por favor, irmã. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Continua. Eis que estou à porta e bato. Se vocês não vão, eu vou, diz o Senhor, bater no coração de Lázaro, para converter o coração de Lázaro. Continua. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém. Irmãos, nós precisamos ter a certeza que estamos na justiça de Deus. Amém. Nós precisamos ter a plena certeza que quando morrermos, não apenas pela fé, porque pela fé nós já somos justificados, mas pelo juízo, nós temos que apresentar o amor a Deus e ao próximo. Eu estou falando isso, irmão, não é com autoridade, não, é com temor. Por quê? Porque nós precisamos viver isso. E eu tenho certeza que tem gente que vive isso, que tem tranquilidade para dizer, a minha vida é do Senhor. Aleluia. Eu não estou aqui querendo entrar numa campanha de prosperidade somente, não. Eu não estou aqui querendo a chave da casa própria, a volta do meu marido. Não, não, isso aí é secundário. Eu estou aqui porque eu amo e busco e louvo o Senhor em espírito e em verdade. Aleluia. Eu amo o meu irmão. Eu falo de Jesus para todos os Lázaros que estão presos aos demônios. Eu quero a conversão da minha família, sim, mas eu quero a conversão do meu vizinho que me persegue. Eu quero a conversão daquele homem que eu não conheço. Eu quero que a graça de Cristo avance e a igreja cresça. Não para trazer cliente, mas para trazer salvos. Eu espero profundamente, irmão, que você entenda a justiça de Deus. E essa palavra aqui é a prova que Deus usa a sua justiça. Amém. Esse negócio de predestinação, de livre-arbítrio, esse negócio de rico vai para o inferno, esse negócio de que miserável vai para o céu, não. Só vai para o inferno quem é reprovado na justiça de Deus. E só vai para o céu
quem é aprovado na justiça de Deus. Porém, quem crê em Cristo já é justificado. Mas precisa amar. Da mesma forma que aquele bem-aventurado precisava tirar um sábado. Ele precisava tirar, você não. Mas ele precisava tirar um sábado para mostrar para Deus e para os homens que ele amava a Deus, que ele reconhecia que tudo que ele tinha era dado por Deus e não fez. E ele precisava apenas dar um prato de comida e uma mão de farinha para aquele Lázaro. Mas ele não deu. Isso o levou para o inferno. Aleluia. Então, irmãos, falta 2 minutinhos, né? Eu quero que você faça uma reflexão dessa palavra, porque Deus me deu um sonho e me mostrou quem eu sou para Ele. Graças a Deus que Ele não me mostrou que eu sou um rejeitado. Ele me mostrou que eu preciso mudar, que eu preciso falar. Eu te amo em Cristo Jesus, meu irmão. Aleluia. Não. Que eu preciso falar. Eu tenho a cada dia de amar você, meu irmão, em Cristo Jesus. E para isso, Ele dá um novo mandamento. Está lá, João 13, versículo 34 e 35. João, capítulo 13. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos ameis. João diz assim: como pode? 1 João 4:1 em diante. Pode botar, irmã, que a gente precisa ser completo na palavra, amém? Já vai terminar. Amados, mais um versículo, 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo vem em carne é de Deus. Mais um. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mais um. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Você conhece a Deus? Então, você ama. Se você não conhece a Deus, você finge que ama. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu vou ler aqui, para terminar, irmão. Daqui a pouco o irmão vai cantar. Vê se essa história que eu vou contar aqui não encaixa direitinho nos versículos. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todo dia regalado esplendidamente. E dizia: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas ele não sabia que era um miserável, um desgraçado, um pobre, um cego e nu. E morreu este rico e foi sepultado, e no inferno, em tormento, ergueu os olhos. Até hoje esse rico existe. Mas até hoje, a misericórdia de Deus em vida pode ter o Espírito Santo e a igreja para alertar, como tinham Moisés e os profetas. E que nós possamos viver em Deus, em verdade e em justiça. Amém? Feche seus olhos. Aceitar a Cristo é muito maior. Entrai pela porta estreita, não faça a sua porta. Porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. Mas apertado e estreito é o caminho que conduz à vida eterna. E são poucos os que entram por ela. Porque
porque são poucos os que amam a Deus de todo o coração, de toda alma, de todo entendimento. E são poucos os que amam ao próximo como a si mesmo. Aleluia. Senhor, meu Deus, move a nossa vida, Senhor. Muda o nosso foco, Senhor. Muda o meu foco, Senhor. Faz, Senhor, a tua graça ser eficaz na minha vida. Faz algo na minha vida, porque eu não posso morrer sem te amar de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. E eu não posso morrer sem amar o meu irmão como a mim mesmo, como tu amaste essa igreja. Se você concorda com essa oração, busque todo dia esse amor, porque é isso que eu tenho feito depois que Ele me mostrou quem eu sou e como eu estou. E eu tenho certeza que eu estou aqui sem autoridade nenhuma para falar com vocês, mas eu estou aqui porque eu não mudo a justiça de Deus por causa da minha justiça. Em nome de Jesus. Obrigado, irmãos.